Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça e explorar como a ciência do movimento humano transformou completamente a cara da educação física no Brasil. É fascinante observar como a forma de ensinar o movimento evoluiu de uma prática quase mecânica, focada em obediência cega, para uma ciência rigorosa e cheia de propósito. Vamos entender como tudo isso aconteceu? A nossa jornada nessa explicação tem 6 passos bem diretos. Vamos passar pela evolução histórica da área, entender o que de fato é o desenvolvimentismo, olhar para as fases do desenvolvimento motor, ver como funciona o planejamento e a avaliação na prática, mergulhar nos debates metodológicos e, por fim, encarar o gigante desafio moderno do sedentarismo. Bora lá? Parte 1. A evolução da educação física. O cenário escolar brasileiro passou por transformações intensas, e a educação física sempre refletiu as tensões políticas de cada época. Imaginem o seguinte: lá no início do século XX, a prioridade absoluta era o militarismo e o higienismo. Depois, nas décadas de 60 e 70, o foco mudou totalmente para o tecnicismo desportivo e aquela busca quase implacável por talentos olímpicos. Mas a grande virada de chave mesmo aconteceu na década de 80. O chamado movimento de renovação abriu espaço para a abordagem desenvolvimentista, preenchendo o vácuo que ficou quando aquele modelo de esporte de alto rendimento começou a se desgastar nas escolas. Parte 2. O que é o desenvolvimentismo? O marco que oficializou essa corrente científica foi uma publicação de 1988, liderada por Goltani. O conceito mais poderoso que saiu dali foi a ideia de alfabetização motora. E pensem bem, é uma analogia simplesmente brilhante. Afinal, é impossível escrever uma redação complexa sem antes aprender as letras do alfabeto, certo? Pela mesma lógica, não faz o menor sentido esperar que alguém jogue basquete com eficiência sem antes aprender a correr, saltar e arremessar corretamente. É a base de tudo. Tem uma citação que resume perfeitamente a alma de toda essa teoria. A criança aprende através do movimento, mas também aprende o movimento. Tradicionalmente, a gente pensava no movimento apenas como uma ferramenta, sabe? Movimentar-se para ter saúde ou movimentar-se para manter a disciplina na escola. Mas a premissa crucial aqui é que o movimento é o próprio objeto de estudo. É um fim em si mesmo. Aprender a se mover de forma inteligente e eficiente tem exatamente o mesmo valor acadêmico que aprender matemática ou história. Parte 3. Fases do desenvolvimento motor. A ciência enxerga a capacidade humana como um sistema totalmente dinâmico. O famoso modelo da ampulheta de David Galloway classifica o desenvolvimento motor em 4 fases muito claras. Começa lá nos movimentos reflexos e rudimentares e vai até as habilidades especializadas. Mas o grande destaque, o verdadeiro coração da coisa toda, é a fase motora fundamental, que acontece ali entre os 2 e os 7 anos de idade. É exatamente nessa janela curtinha de tempo que a mágica da alfabetização precisa acontecer. Mas e se o ensino estruturado falhar durante essa janela crítica? Aí, meus amigos, a gente esbarra na chamada barreira de proficiência. É muito sério. Se essa base não for muito bem construída na infância, tentar aprender um esporte complexo mais tarde, na juventude, vai ser extremamente frustrante. A consequência direta disso é um sentimento de incompetência horrível que frequentemente faz com que a pessoa abandone de vez qualquer tipo de cultura de movimento para o resto da vida. Parte 4. Do planejamento à avaliação. Levando isso para a prática, neste modelo, quem ensina atua quase como um verdadeiro engenheiro do desenvolvimento. O planejamento passa longe daquela velha história de só soltar uma bola na quadra e deixar o jogo acontecer. De jeito nenhum. A aula é rigorosamente estruturada ao redor de 3 domínios. O corpo precisa aprender a se locomover pelo espaço, precisa aprender estabilização para dominar a gravidade e precisa desenvolver a manipulação para interagir com objetos. É um quebra-cabeça perfeito. Vamos visualizar isso com a progressão pedagógica do arremesso. A primeira etapa não é explicar as regras do handebol. A primeira etapa é pura exploração mecânica com objetos e pesos diferentes. Depois entram grandes alvos. Na terceira etapa acontece o refinamento biomecânico, corrigindo aquela oposição clássica de braços e pernas. Só depois a complexidade aumenta, com arremessos em movimento. E apenas no quinto e último passo é que o esporte formal é introduzido. Essa lógica estruturada é o que impede a especialização precoce.
E na hora de medir o progresso? Bom, a avaliação aqui é essencialmente qualitativa. Esqueçam o cronômetro para ver quem corre mais rápido. O que importa de verdade é o processo. Usando listas de observação, o professor verifica se os movimentos ainda são bruscos e desajeitados, o que seria um estágio inicial, ou se já atingiram a integração e a fluidez de um estágio maduro. É exatamente esse diagnóstico que orienta qual vai ser o próximo passo da aula. Parte 5. Debates metodológicos. Críticas e defesas. Claro que uma mudança tão grande não passaria sem debates acalorados. A grande pergunta que surgiu na academia, principalmente a partir da década de 90, foi: a abordagem desenvolvimentista seria excessivamente biologista e desconectada da realidade? Essa é a crítica central formulada pela vertente crítico-superadora. Segundo eles, focar puramente no aspecto mecânico e biológico da maturação corre o risco de ignorar que o corpo humano é, antes de tudo, uma construção histórica, cultural e profundamente social. Para ser bem justo, é fundamental olhar lado a lado para essas duas escolas de pensamento. De um lado, a visão desenvolvimentista tem como objetivo primordial garantir a autonomia técnica e a proficiência física individual. Do outro lado, a visão crítico-superadora prioriza a cultura corporal, a transformação social e a leitura crítica do movimento na sociedade. São filosofias fundamentalmente diferentes sobre o objetivo final da educação física e ambas trazem pontos importantíssimos para a mesa. E em resposta a essas críticas, os desenvolvimentistas apresentam uma defesa estruturada muito interessante. Eles argumentam que promover a competência motora é, em sua essência, um ato profundamente democrático. A lógica faz sentido. Se a técnica básica não for ensinada no ambiente público da escola, a participação em esportes vai acabar restrita apenas àquelas pessoas que nascem com talento natural absurdo ou aquelas que têm o privilégio de pagar por clubes privados. Portanto, alfabetizar o corpo evita a exclusão. E, finalmente, parte 6. O desafio do sedentarismo. Trazendo toda essa teoria para os dias de hoje, a relevância disso bate na nossa porta. Nas décadas passadas, o simples ato de brincar na rua já supria grande parte das necessidades de movimento infantil. Mas hoje, no meio de uma verdadeira epidemia de excesso de tempo de tela, o ambiente estruturado da escola tornou-se, muitas vezes, a única oportunidade real que as crianças têm para desenvolver essas habilidades. Essas metodologias, portanto, viraram verdadeiras ferramentas vitais de saúde pública para combater a privação motora moderna. A competência motora vai muito além de saber jogar um esporte. Ela afeta a autoestima, a saúde e a capacidade de socializar durante toda a nossa vida. O domínio do próprio corpo é literalmente o primeiro passo para o domínio da realidade. Depois de entender o peso de toda essa ciência, fica a reflexão final. Nós, como sociedade, estamos realmente entregando à próxima geração as ferramentas físicas necessárias para que eles consigam navegar com confiança pela vida? Fica aí o pensamento. Até a próxima!